200 casos de abuso sexual contra menores deram entrada no Tribunal de Luanda. A Inspeção Judicial do Conselho Superior da Magistratura vai passar a acompanhar processos nos tribunais comuns. O Conselho da República aborda as políticas do Executivo sobre segurança alimentar, aumento da produção e redução das importações na ordem da agenda. A preparação do Orçamento Geral do Estado de 2025 vai contar com a participação de parceiros sociais na definição de prioridades para aplicação de receitas no combate à fome e à pobreza. Das crianças que manusearam engenhos explosivos em Cacoaco, 2 continuam sob cuidados intensivos e 3 receberam alta hoje. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 privilegia a melhoria dos níveis de segurança alimentar, esclareceu nesta quarta-feira o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Segundo o governante, o Executivo tem vindo a implementar ações concretas para o desenvolvimento dos setores da agricultura, pecuária e pescas, como motor para desenvolver a economia e garantir a segurança alimentar no país. Ao falar diante dos membros do Conselho da República, José de Lima Massano enfatizou que as ações desenvolvidas pelo Executivo permitirão o acesso a uma alimentação equilibrada, aumento da produção nacional e do emprego. José de Lima Massano apontou alguns programas que constam do PND, Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, para justificar que a segurança alimentar está entre as prioridades do governo. Destacamos o fomento da produção agropecuária, o programa de exploração sustentável dos recursos aquáticos, o fomento da indústria transformadora e a reorganização do comércio interno. Portanto, sempre com este sentido de fortalecer a segurança alimentar. Em Angola estão a ser desenvolvidas iniciativas com vista à elevação dos níveis de segurança alimentar e nutricional. Neste sentido, cerca de 1.200.000 famílias têm recebido apoio técnico para aumentar os níveis de produtividade, suportadas por aproximadamente 7.000 escolas de campo. O ministro explica que a segurança alimentar só será uma realidade quando o país aumentar a produção interna. É apenas com produção nacional em escala que vamos resolver os nossos problemas. Portanto, vimos que importar tem os seus efeitos nefastos sobre a consistência, sobre a resiliência. Continuamos ainda muito dependentes, a nossa economia, de um fator, de um produto de exportação que não está sujeito ao nosso controle, a inflação do preço, a quantidade. Daí que garantir segurança alimentar não pode ser com dependência de importações, com dependência das receitas geradas de exportações de petróleo, pelas características que tem o nosso país, hábitos de trabalho, juventude, terra, água, enfim. E no final da reunião, o Conselho da República recomendou a criação de um órgão que terá a missão de monitorar a evolução da segurança alimentar. Criar o Observatório Nacional para Monitoramento da Evolução da Segurança Alimentar em Angola e acelerar o alcance das metas definidas no PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Considerar a possibilidade de se criarem parques agrícolas com equipamentos disponíveis para sua utilização pelos produtores, mediante aluguer, evitando assim que cada exploração agrícola pretenda possuir o seu próprio trator, por exemplo. Vale referenciar que o Conselho da República foi ainda informado sobre o programa de atividades que vão marcar os 50 anos de independência nacional, que deverão decorrer de 11 de novembro deste ano a 31 de dezembro de 2025, sob o lema Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. O ato central das festividades terá lugar no dia 11 de novembro do próximo ano, na Praça da República, ao Memorial Dr. António Agostinho Neto.
E o Presidente da República reafirmou hoje o compromisso do Executivo em relação à segurança alimentar das famílias, tendo garantido que as políticas públicas sobre a matéria visam estimular a produção interna e reduzir as importações. João Lourenço falava na segunda sessão ordinária do Conselho da República, que analisou as ações do Estado viradas para a segurança alimentar e o programa de atividades dos 50 anos da Independência Nacional, que se assinala no próximo ano, para o qual pediu contributos de todos os membros deste órgão consultivo. O Presidente da República, João Lourenço, considera que o desafio da segurança alimentar e nutricional deve envolver o empenho de todas as forças vivas da sociedade. Neste sentido, o titular do Poder Executivo manifestou-se congratulado pelo facto de o país ter reduzido de forma considerável a importação de carne bovina e garantiu que o desafio passa agora por fazer o mesmo com a importação da carne suína e de frango, através do aumento da produção interna. Outro desejo do governo angolano é de acabar com a importação de produtos que compõem a cesta básica. Nossa ambição é a de ver os produtos da cesta básica e da reserva estratégica alimentar constituídos essencialmente por produtos produzidos, transformados e embalados localmente. Os fertilizantes e vacinas para o gado bovino, suíno e aves poedeiras e de corte deixarão de ser importados na sua totalidade, com o arranque para breve da indústria de fertilizantes do Soio e do Centro de Vacinas do Ambo, com previsão de conclusão dentro de 3 anos. Em parceria com o setor privado, o Executivo está apostado em promover a construção de matadouros, plataformas logísticas, unidades de descasque de arroz e trigo e de silos de armazenamento, não só ao longo do corredor de Lobito, mas também em locais estratégicos do país já definidos, para absorver a produção nacional de cereais e grãos, como o milho, o arroz, o trigo, o sorgo e a soja. O Presidente da República refere que as infraestruturas que estão a ser construídas na província do Cunene, nomeadamente o CAFO, que já funciona, a barragem do Ndue, do Calucuve e da Cova do Leão, vão impulsionar a produção em larga escala de alimentos e de peixe nas suas gigantescas albufeiras e extensos canais. Para o chefe do governo, é chegada a altura de os produtores familiares serem homenageados e reconhecidos pelo que têm feito para garantir a produção nacional. O sucesso da luta contra a fome e a pobreza não depende do aumento das importações ou da política fiscal e cambial. Depende, sobretudo, do aumento da oferta dos produtos alimentares produzidos pela economia nacional. Portanto, o segredo é trabalharmos mais e com melhores práticas de cultivo para conseguirmos tirar o maior rendimento possível por hectare. Nossa sociedade tem por tradição homenagear os militares que se destacam no campo de batalha, os fazedores de cultura, os desportistas e outros, mas quase nunca homenageamos aqueles que de sol a sol curvam-se de enxada na mão para garantirem que não faltem os alimentos à mesa dos angolanos. No discurso proferido por ocasião da segunda reunião ordinária do Conselho da República, o Presidente João Lourenço lembrou que em 2025 o país vai comemorar 50 anos da sua independência nacional, um marco histórico e de relevante importância pelos sacrifícios consentidos pelo povo angolano para conquistá-la e preservá-la. Durante esses 50 anos, tivemos ainda um longo período de conflito fomentado pelos mesmos, numa vã tentativa de reverter o rumo da história. Temos motivos bastantes para comemorar em grande. Trouxemos, por isso, um projeto de programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional para ser analisado e enriquecido com as vossas contribuições. Ele compreende atividades políticas, culturais, desportivas, religiosas, feiras e exposições, inaugurações de empreendimentos públicos e privados de relevo e outras.
E nos nossos estúdios no centro da cidade temos o Dr. Bernardo Castro, que é diretor da Rede Terra, e também o engenheiro Fernando Pacheco. Muito boa noite aos dois e vou agradecer a vossa presença. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar por si, engenheiro Fernando Pacheco. Esta narrativa à volta do estímulo da produção nacional não é nova. O que é que efetivamente o mercado nacional precisa para dar resposta a este fenómeno? Boa noite a todos os telespectadores. Eu diria que o que o mercado precisa, em primeiro lugar, é que o deixem funcionar. Infelizmente, no nosso país, o mercado não é normal. O mercado é muito condicionado por decisões de caráter político, de caráter económico, de caráter institucional, e isto afeta, como não podia deixar de ser, o funcionamento normal de uma economia de mercado. É natural que isso aconteça ou tivesse acontecido nos primeiros anos da reconstrução. Mas, atualmente, parece-me a mim que já é tempo de tomarmos as medidas para que o mercado comece a funcionar de uma forma normal, como funciona em qualquer parte do mundo. É evidente que, para além da questão do mercado, é óbvio que existem uma série de outros aspectos que temos que pôr em cima da mesa. Mas antes disso é necessário reconhecer que, de facto, a situação tem vindo a melhorar, como várias vezes tenho vindo a dizer. Nunca que eu me lembre, o peso da agricultura, quer em termos políticos, quer em termos funcionais, foi tão grande como acontece neste momento. Mas é necessário pensarmos que ainda estamos muito longe de satisfazermos as nossas necessidades. Há problemas e estes problemas têm de ser encontrados. Para além desta questão do funcionamento do mercado, haverá outros que, se quiser, posso tentar enumerar. Diretor Bernardo Castro, vamos também ouvir a sua opinião relativamente a esta questão do estímulo à produção nacional. O engenheiro Fernando Pacheco disse que a situação tem vindo a melhorar, apesar dos vários desafios que ainda enfrentamos. Daquele que têm sido os vossos trabalhos, qual é que é a verdadeira situação que vocês encontram no terreno? Boa noite e obrigado pelo convite. As questões que vivemos no dia a dia, nos nossos trabalhos com as comunidades, prendem-se exatamente com a fome. A fome é expressiva e quando há fome significa dizer que temos um déficit, ou seja, as políticas não são eficazes para prevenir exatamente, para lutar, ou seja, trabalhar para a segurança alimentar. E quais seriam as políticas mais eficazes? É tudo aquilo que tem a ver com... Bem, políticas mais eficazes. Nós estamos a falar exatamente... Nós temos um problema de sustentabilidade, que, primeiro, dos programas, das políticas que têm sido, de todos os instrumentos, sejam eles políticos ou normativos, que têm sido assumidos pelo Executivo, não têm sido sustentáveis. E, para além disso, a sua prática, a sua eficácia não tem sido boa. Eu lembro aqui da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Fizemos parte dos primeiros debates aqui em Luanda, mas depois foi uma boa estratégia, né? Mas depois não foi ao lado, não teve pernas para andar. Então, é uma questão de política. Para mim é uma questão de política. Os nossos instrumentos políticos não são vigilantes a essa questão que se prende com a segurança alimentar. Mas há essa vontade, segundo o Presidente da República, de se continuar a estimular a produção nacional para que se possa dar resposta ao mercado nacional?
Claro, essa vontade existe e mais do que vontade é uma obrigação do governo, porque falando de segurança alimentar estamos em sede de um direito, não é? O direito de acesso ao alimento com qualidade, mas acesso permanente, enfim, com segurança, tudo isso. Portanto, mais do que vontade política, é uma obrigação que o Executivo deve ter para realizar esse direito. Tem obrigações e isso é importante. Só que, infelizmente, portanto, essa luta tem sido... Sim, pode concluir muito rapidamente. Pelo Executivo, em alguns casos, pondo de parte exatamente a contribuição da sociedade civil. Engenheiro Fernando Pacheco, há pouco tempo esteve a elencar algumas das ideias importantes para que possamos combater a pobreza no nosso país, a fome principalmente, e que possamos tornar sustentável esses programas de incentivo à produção nacional. Não percebi a pergunta. Qual é a pergunta, por favor? Eu dizia que quando esteve a falar, queria elencar uma série de questões que têm a ver com essa situação da produção nacional e depois tive que o tirar a palavra para passar ao Dr. Bernardo. Certo. Sim, senhor. Os problemas existem ao longo de toda a cadeia de valor, desde os chamados insumos, os meios de produção, etc., o próprio conhecimento necessário para se tirar melhor partido dos recursos que existem, e depois todos os problemas ao longo no pós-colheita, portanto, quer de evitar perdas de colheita, quer procurando transformar, conservar e comercializar. Mas deixe-me dizer o seguinte. Quando se fala de políticas que temos que implementar, nós temos que ter em conta os números que nós temos. Foi dito neste Conselho da República que, atualmente, apenas 1/3 dos agricultores familiares do nosso país, e eu refiro-me aos agricultores familiares, que são aqueles que garantem mais de 80%, há quem diga até que 90%, dos alimentos produzidos no nosso país. Portanto, se conseguimos apenas assistir 1/3 do número de famílias, que é calculado em cerca de 3 milhões, portanto, estamos a apoiar 1,2 milhões. Isso é muito pouco. Por outro lado, temos de pensar na questão da produtividade. Neste momento, Angola é talvez o país da África Austral que tem menores índices de produtividade. Então, nós temos que aumentar rapidamente a produtividade. Para isso, para aumentarmos a produtividade, nós precisamos quer dos insumos, quer dos financiamentos, mas também do conhecimento. E porque eu sempre entendi que o país não é rico, ao contrário do que por vezes se pensa, nós temos de fazer recurso aos nossos recursos internos. E os melhores recursos internos que nós temos são as pessoas, são os agricultores familiares, são os empresários, são os técnicos que dispomos. Toda esta gente deve ser acarinhada, deve ser apoiada para que, com os poucos recursos financeiros existentes, eles consigam atingir determinados níveis de produtividade. Por outro lado, isto também só é possível se reforçarmos as nossas instituições. As nossas instituições são
muito fragilizadas, quer as ligadas diretamente à produção, quer as ligadas ao apoio à produção, quer ainda as ligadas à investigação. Então, enquanto isso não se fizer, nós podemos fazer bons planos, podemos definir boas políticas, mas dificilmente vamos sair da situação atual. O facto de estarmos a aumentar a produção neste momento é um facto que estamos a aumentar a produção, mas estamos muito aquém das necessidades. Por exemplo, nós estamos a produzir pouco mais de 3 milhões de toneladas de milho, quando precisamos de 10 milhões. Estamos a produzir 40 mil toneladas de arroz, quando estamos a importar cerca de 400 mil. Então, é isto que nós temos que ter presente e não apenas dizermos que as coisas estão a correr bem. Doutor Bernardo, diretor Bernardo, para olharmos esta questão que tem a ver com a importação e também com a exportação, para que possamos dar resposta e para que possamos reduzir a importação de produtos essenciais para a nossa segurança alimentar, é necessário também que possamos, ao nosso nível e a nível da produção interna, ter matérias-primas, ter insumos. Ao vosso nível, qual tem sido o trabalho feito com os agricultores mais ao nível familiar? Bem, o primeiro ponto é o facto de que nós vivemos essencialmente da agricultura. E de uma agricultura de sequeiro que é atravessada essencialmente por fenómenos que têm a ver com o risco de desastre climático. E a questão que se coloca aqui é como é que o Executivo mobiliza as suas capacidades, as suas políticas, exatamente para que as pessoas tenham acesso à terra e sobretudo, segurança de posse da terra, porque os agricultores familiares estão a viver uma situação que muito preocupa por causa da legislação que nós temos. Primeiro, nós temos uma legislação fundiária, a Lei de Terras, que está desconforme, precisa de se conformar à Constituição de 2010. Abriu-se o processo de revisão no começo de 2015, mas o processo de revisão da legislação fundiária, quer da Lei de Terras, quer da própria Lei do Ordenamento do Território, desde que se abriu até hoje, ninguém fala, portanto, disso. Nós estamos a falar daquele instrumento normativo que garante segurança de posse, como disciplinar o acesso, posse à terra. Mas o governo ou o executivo, portanto, deixou morrer esse processo de revisão. Portanto, e o que se passa é que esses agricultores mesmo que mais produzem, os agricultores familiares, são eles que estão a perder de forma gradual, portanto, as suas terras, não há segurança de posse. E não podem fazer recurso ao banco para o crédito agrícola, porque não têm instrumentos, não têm documentos exatamente que os permita ter acesso ao crédito. Portanto, são muitas questões nessa matéria. Olhamos, por exemplo, para como é que a gestão do risco climático, não é, que afeta muito o setor da agricultura no país. Portanto, aqui há uma inação, de alguma forma, e isso não se discute ao nível da Assembleia Nacional, o quanto é que se cabimenta para a agricultura, para a neutralidade carbônica, enfim, tudo isso. Não se discute isso. O centro e sul de Angola recorrentemente vive da fome, e nós, ao falarmos da segurança alimentar, estamos a falar, portanto, da estabilidade, da segurança. Portanto, o recurso à importação é um perigo para o país, porque estamos aqui já a falar não propriamente da segurança alimentar, mas da soberania alimentar. E isso é uma questão de segurança do Estado também. Já para fecharmos, e muito rapidamente, eu queria ouvir a vossa opinião sobre a criação do órgão para monitorar a evolução da segurança alimentar. É um ponto muito rápido para fecharmos essa entrevista. Eu quero a sua opinião e depois a opinião do engenheiro Fernando Pacheco.
Está bem, muito rapidamente. Geralmente as comissões que têm sido criadas têm colocado de parte a participação dos órgãos da sociedade civil, ou seja, das organizações da sociedade civil, de pessoas que conhecem a matéria, ainda que não esteja dentro de uma instituição. Então, queríamos que fosse um processo inclusivo, cada um desse o seu ponto de vista, porque até temos de trabalhar criar o alimento, tendo em conta as práticas também costumeiras. Obrigada. Vou ouvir a opinião também, muito rapidamente, do engenheiro Pacheco. Eu, para ser sincero, não tenho muito otimismo relativamente à criação deste tipo de instituições, porque nós temos um historial de instituições criadas, principalmente quando tentam absorver estruturas e recursos de vários setores que normalmente funcionam mal. Bom, eu posso dar o benefício da dúvida, mas não posso deixar de manifestar o meu ceticismo. Penso que mais importante, mais urgente e mais prioritário que criar um observatório é pôr as instituições que existem a funcionar, incluindo o Gabinete de Segurança Alimentar, que noutros países depende ou do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, e no nosso país é um pequeno departamento de uma direção nacional. Não me parece que esse seja o caminho. Vou agradecer a presença dos dois. Muito obrigada por acederem ao nosso convite. Continuação de uma boa noite e conto com os senhores numa próxima oportunidade. Obrigada. E nós vamos continuar aqui a partir dos estúdios. A Direção Nacional do Orçamento do Estado começou o processo de auscultação de parceiros económicos e sociais para a preparação do Orçamento Geral do Estado de 2025. No OGE para 2025 entram as contas das novas províncias. Atualmente, cada município recebe 25 milhões de kwanzas por mês. E Delésio Galeia não avança se este valor será mantido, aumentado ou reduzido até a proposta do OGE ser apresentada à Assembleia Nacional em 31 de outubro. Unidos os parceiros económicos e sociais sobre a preparação do Orçamento Geral do Estado de 2025, o Ministério das Finanças assegura que os novos municípios criados pela divisão político-administrativa terão recursos adequados para o seu funcionamento. Tendo sido aprovada a nova divisão política administrativa, a proposta orçamental referente ao exercício econômico de 2025 contará com recursos para garantir a implementação de modo gradual das novas unidades que serão formadas em sede da divisão política administrativa recém-aprovada. Atualmente, cada município recebe cerca de 25 milhões de kwanzas mensais. Com o aumento de 164 para 325 municípios, ainda não se sabe se esse valor será mantido, aumentado ou reduzido, até a proposta ser apresentada à Assembleia Nacional em 31 de outubro. Os novas províncias, novos municípios e novas comunas sejam consideradas na proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025 que será submetida à Assembleia Nacional. Obviamente que tão logo este processo de conformação ocorra, as mesmas províncias, as novas províncias, os novos municípios, novas comunas terão o mesmo tratamento que as atuais. Devido às dificuldades do Estado em pagar salários e outros compromissos financeiros, há preocupações entre os parceiros econômicos e sociais sobre a possibilidade de agravamento da situação com o aumento das despesas públicas causado pelos novos municípios. Este é quase um efeito de técnico e de magia de onde é que vamos buscar mais receita, mas que a temos que ir buscar e preferencialmente não mais dívida externa, porque a dívida externa não só é muito volátil, porque tem 75% ou mais de taxas de juro variável, é uma taxa de juro que anda à volta dos 7, 8%, e o nosso crescimento do PIB tem estado aquém desse nível de juros médio da dívida pública externa.
O governo espera que esta consulta fortaleça a democracia participativa e assegure uma gestão compartilhada dos recursos públicos no próximo ano. E o estoque da dívida pública do país fixou-se em 63,73 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano em curso. Os dados constam do Boletim Trimestral do Ministério das Finanças, que aponta uma redução de 5,16% em relação ao trimestre anterior. Comparado ao segundo trimestre de 2023, a dívida pública externa do país registrou uma baixa de 3,76%, fixando-se assim na ordem dos 47,92 mil milhões de dólares. A redução é justificada pelo Ministério das Finanças através da queda do estoque da dívida comercial e bilateral em 7,8% e 4,49% para 19 e 3,95 mil milhões de dólares, respectivamente. Por outro lado, o estoque da dívida interna reduziu 9,19% para 15,82 mil milhões de dólares, liderado pela queda da recompra e na dívida titulada em 61,21% e 8,62% para 519 milhões de dólares e 13,37 mil milhões de dólares. A dívida interna corresponde aos títulos cujo credor possua uma residência fiscal no país e a externa, os títulos e contratos cujo credor não possua residência fiscal em Angola. Ainda de acordo com o documento do Ministério das Finanças, no pacote das dívidas indiretas não foram incluídos garantias de empresas públicas como a Sonangol e a TAG, e nem o empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Para o economista Daniel Tendo, este recuo tem um peso significativo nas finanças do país. É sempre um sinal positivo quando o teto da nossa dívida pública reduz, porque nós sabemos que nos últimos 3 anos parte do nosso orçamento, ou mais da metade do nosso orçamento geral do Estado, tem servido para o pagamento da dívida pública. Aqui entenda-se dívida pública, a dívida interna como a dívida externa do Estado. Ao se verificar com a execução do segundo trimestre do nosso OGE uma ligeira redução da dívida pública na ordem de 5,16%, é um sinal positivo. Isso mostra alguma sustentabilidade financeira da parte do governo em cumprir as suas responsabilidades. Com base na estratégia de endividamento 2024-2026, o governo angolano traçou como principal objetivo da estratégia da dívida pública comatar as necessidades de financiamento, mantendo o equilíbrio entre a redução do custo de endividamento e a manutenção do risco em níveis sustentáveis. Para o fim, neste plano, devem ser implementadas ações que garantam a redução da concentração de serviços da dívida nos próximos exercícios econômicos, de formas a não ter um peso na despesa total superior a 45%. Um alerta deve ir para os sacrifícios que têm sido feitos para que o Estado ou o governo cumpra com essas obrigações junto dos seus credores, porque não é bom que estes sacrifícios ponham em causa o tecido social de Angola, nomeadamente a questão dos salários, da função pública, que muitas vezes, no último mês, verificou-se um atraso, tendo em conta essas obrigações que o Estado tem junto dos seus credores. Huambo, garimpo ilegal, 5 mortos e vários desaparecidos, em destaque. Depois da cimeira ministerial que decorreu por estes dias em Luanda, reunião neste caso em Luanda, entre os chefes das diplomacias do Ruanda, do Congo Democrático e de Angola, aguarda-se a qualquer momento a cimeira tripartida entre os chefes de Estado para um acordo de paz duradouro no leste da República Democrática do Congo. As partes continuam a discutir as melhores vias para a aceitação e implementação da proposta concreta de acordo de paz duradoura e definitiva para o conflito no leste da República Democrática do Congo, apresentada pelo presidente angolano João Lourenço na qualidade de mediador designado pela União Africana para pôr fim ao conflito na RDC. Esta terceira sessão da reunião ministerial, que se realiza no quadro do processo de Luanda, surge na sequência da entrada em vigor do cessar-fogo entre as partes, celebrado no dia 30 de julho,
trabalho e que está em vigor desde o passado dia 4 deste mês. De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Angola, embaixador Tete António, a necessidade de paz e segurança na região da SADC é um assunto ao qual os Estados-membros empreendem um esforço coletivo para manter o clima de tranquilidade que, de um modo geral, prevalece na África Austral, embora se mantenha ainda o conflito no leste da República Democrática do Congo, que constitui um desafio ao qual Angola tem vindo a fazer face com perspectivas animadoras. Quanto aos entendimentos alcançados sobre o cessar-fogo nessa região entre a RDC e o Ruanda, em vigor desde o passado 4 de agosto, o ministro Tete António acredita que só um trabalho conjunto entre as partes poderá conduzir a passos concretos para a negociação e a assinatura de um acordo de paz definitivo. Entretanto, alguns analistas dizem que a não participação do M23 nas negociações pode inviabilizar o processo. A reunião resultou da decisão tomada durante os encontros realizados recentemente em separado pelo presidente angolano João Lourenço, campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África e mediador designado pela União Africana, com os homólogos Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, e Paul Kagame, presidente da República do Ruanda, respectivamente. A proposta submetida às partes visa um entendimento relativamente a uma solução negociada e pacífica do conflito que prevalece na região leste da RDC, que se agravou no final de 2023. Os encontros desta terça e quarta-feira decorreram à porta fechada e não foram feitas declarações à imprensa. Em estúdio tenho o professor João Gonçalves, que é especialista em relações internacionais. Professor, muito boa noite e obrigado uma vez mais por cá estar. Esta reunião ministerial terminou e não houve qualquer declaração feita à imprensa. Isso poderá pressupor que não houve um acordo? Muito boa noite, caro colega, estimados telespectadores. Sim, se não houve nenhum comunicado, é porque há algumas arestas que devem ser limadas, porque antes mesmo dessa reunião, eu havia seguido as declarações do presidente Tshisekedi e eu não estou a ver o Ruanda chegar a um acordo com o Congo sem querer introduzir o M23. Quais eram estas declarações? O presidente Tshisekedi disse na Bélgica que enquanto presidente da República, até o fim do seu mandato, já não vai considerar os movimentos rebeldes, inclusive o M23, como um movimento rebelde do Congo. Porque para ele não é o M23, mas era o Ruanda. Ele disse isso na Bélgica à imprensa. Então isso demonstra que nesse encontro, não obstante o documento apresentado pelo presidente João Lourenço a ambos os países, há muitas coisas que não são de entendimento dos dois. Porque o Congo diz que o inimigo número 1 é o Ruanda. E o Ruanda diz que não, é o M23. E também coloca o problema das FDLR, os antigos elementos praticamente já desaparecidos, acusados de genocídio. Professor, e quem tem estado a alimentar essas forças? A continuar a alimentar essas forças rebeldes? Já por muitas vezes dissemos aqui que o conflito do Congo é híbrido. Há muito emaranhado de interesses. Os homens que compram os minerais a preços baixos, os minerais garimpados, os homens que querem ver a implosão do Congo, porque dizem que o Congo é muito grande, e os países que querem sobreviver das riquezas dos mineiros do Congo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o ano passado, o Ruanda vendeu mais coltan do que o próprio Congo que tem no seu território. E mais, isso dificilmente pode pegar, porque há uma ambiguidade da dita comunidade internacional. O que acontece? Quando o Congo e o Ruanda estão a negociar para uma paz definitiva, mediada por Angola, a União Europeia quer montar indústria de transformação mineira no Ruanda. O Ruanda...
faz com que haja mesmo muita divergência. O Ruanda, comparado ao RDC, é muito mais estável e um dos exemplos foram agora os resultados das últimas eleições, em que Paul Kagame teve mais de 90% dos votos. Haverá aqui um desequilíbrio nestas negociações em função do peso? Em primeiro lugar, é estranho um país altamente etnicista, onde a tribo do presidente Paul Kagame é 15% da população, ele ganha 90%. Isso é falso. Na minha perspectiva, é falso. Aquilo foi uma vitória praticamente de pacotilha. Segundo, quando nós estamos a falar do Ruanda, o Ruanda, comparativamente a certos comportamentos do Ruanda, o Ruanda está a ser imposto em África como Israel. Quem está a impor? As grandes potências. O comportamento do Ruanda, em termos de ocupação de espaços, é o mesmo comportamento do Israel em termos de ocupação de espaços. Mas o Ruanda, aproveitando-se da fraqueza do Congo, quer se enriquecer nas riquezas do Congo. Infelizmente, é mais estável com base naquilo que ele tira do Congo. O Ruanda nunca foi estável no tempo do presidente Habyarimana. Aliás, quem financiava o orçamento do Estado do Ruanda era o Mobutu. Quando havia aquela comunidade, chamava-se CPGL, Comunidade dos Países dos Grandes Lagos, fundado em 1976. Professor, nós ainda vamos voltar a este tema nos próximos serviços de informação, próximos espaços, porque é um tema que vai continuar a dominar a atualidade, quer nacional, quer por mais africana. anos. Exatamente, nós vamos continuar a acompanhar efetivamente esta questão da mediação de Angola para a paz duradoura no leste da RDC. Vamos seguir neste jornal. As equipas de inspeção judicial do Conselho Superior da Magistratura Judicial vão passar a acompanhar os processos de abuso sexual contra menores nos tribunais de jurisdição comum. A decisão saiu da 4ª sessão extraordinária do plenário, que esteve a deliberar sobre os processos de abuso sexual contra menores. No primeiro semestre deste ano, só nos tribunais de Luanda deram entrada a mais de 200 casos de violência contra menores. Mais de 30 casos de denúncia de violação de menores chegam todos os meses ao Instituto Nacional da Criança. As províncias de Luanda, Benguela, Zaire e Uíge lideram a lista com maior número de crianças abusadas sexualmente. Ato praticado maioritariamente pelo pai, avô, tio e irmão, ou seja, no seio familiar. A sociedade condena e chama atenção para uma postura forte de quem de direito no tratamento de assuntos dessa natureza, de modo que se trave à prática. Os casos estão a aumentar cada dia mais e os jovens ou pessoas que praticam esse tipo de ato não têm medo e nem têm peso de consciência, por mais que vão presos. Então, eu gostaria que a pena seria mais severa ainda. No nosso país não tem lei de morte, né? Porque por mim, seria uma lei mesmo de morte, porque violação a menor, isso estraga muita coisa na pessoa. Tanto faz a aparência da pessoa, vai dar vergonha, vai sofrer tabu, e para voltar a se socializar, então é bem meio difícil. Muitos mais velhos iniciam muitas crianças sobre isso. Acho que o Brasil tem que ter muita conversa. Quem faz isso também tem que ser mesmo penal, tem que ser um crime para as pessoas seguirem isso, para deixarem disso. Ainda recentemente, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, se emocionou ao falar de um caso de violência sexual contra a menor. As pessoas que nós criteriosamente selecionamos para aqui estar estão prontos e disponíveis para fazermos uma frente comum de combate ao abuso sexual das crianças. Em 7 meses, os tribunais de Luanda julgaram 216 processos ligados à violência sexual contra menores, um assunto que esteve em análise na 4ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, orientada por Joel Leonardo, juiz-presidente do Tribunal Supremo, e por inerência de funções deste órgão.
O porta-voz da sessão, Correia Bartolomeu, fez saber que o propósito é que a celeridade não comprometa os direitos tanto da vítima quanto do arguido. A ideia da celeridade para que as decisões sejam proferidas imediatamente pode ser prejudicada com a necessidade da observância dos formalismos, de modo a assegurar os direitos dos menores, das crianças violadas, sobretudo, mas como sabem, os arguidos também têm que lhes ser assegurado aqueles direitos, direito ao contraditório, a um processo justo e conforme a Constituição e a lei, e tudo isso pressupõe a observância das formalidades. Sobre a tramitação de processos de habeas corpus no Tribunal da Relação de Luanda, Correia Bartolomeu avançou. A tendência é que tudo e por nada há providências de habeas corpus, até nas situações em que os arguidos, cientes dos atos praticados, não obstante a presunção de inocência, apresentam recursos de habeas corpus. E como sabem, quem decide é o presidente da comarca e tem havido um número elevado. E face a isso, a ideia é analisar para então encontrar em termos de procedimentos as melhores vias para que esses recursos tramitem o mais rápido possível. A quarta sessão extraordinária do Conselho Superior da Magistratura Judicial analisou também o pedido para a implementação da Sala Especializada de Questões Marítimas do Tribunal da Comarca de Moçambique e a proposta para a criação da Sala de Competência Genérica no Tribunal da Comarca de Quilengues. Deslizamento de terra no Ambo fez 5 mortos, 3 feridos e 7 desaparecidos. O incidente é fruto da exploração ilegal de ouro no município do Ukuma. A exploração ilegal de ouro no município do Ukuma causou desabamento de terra e, como consequência, 5 mortos e 3 feridos, que já se encontram a receber cuidados médicos no Hospital Geral do Ambo. O porta-voz do Ministério do Interior confirmou este facto, avançando a existência de alguns corpos ainda soterrados por serem localizados. Cidadãos nacionais terão sido soterrados em decorrência deste desabamento. Na sequência, num trabalho conjunto entre os serviços de execução civil e bombeiros e os cidadãos daquela comunidade, foi possível remover 5 cidadãos nacionais que perderam a vida. Com alguma tristeza, outros 3 ficaram feridos, que neste momento se encontram no Hospital Geral do Ambo a receber tratamento médico. Neste momento, as famílias enlutadas estão a receber o devido apoio da administração local. Portanto, em decorrência dos fatos, os cadáveres foram entregues aos familiares, que estão a receber o apoio devido para a realização das exequias. No entanto, informa-se igualmente que os órgãos de polícia vêm realizando um conjunto de ações conducentes a desencorajar atividades ligadas ao garimpo. Estamos aqui a nos referir à exploração ilegal de minerais estratégicos, para que se possa mitigar então os riscos decorrentes desta atividade. Martinho Cavita garantiu igualmente que alguns cidadãos foram presentes junto ao magistrado do Ministério Público por exploração destes minerais estratégicos. Algumas microoperações das últimas 3 semanas permitiram a detenção de alguns cidadãos envolvidos no cometimento deste ilícito que tem que ver com exploração ilegal de minerais estratégicos, a apreensão de motobombas, katanas, pás, enxadas, peneiras e outros equipamentos que estes cidadãos, portanto, utilizam na sua atividade ilegal, e estes cidadãos foram presentes ao magistrado do Ministério Público, que está a dar seguimento processual em sede do crime que estes cidadãos cometeram. 3 das 7 crianças que deram entrada nesta terça-feira no Hospital Geral de Cacoaco Heróis de Kifangondo receberam alta hoje. 2 destas crianças ficaram feridas após a explosão do engenho, permanecem sob cuidados intensivos. As crianças feridas pelo engenho que explodiu nesta terça-feira no bairro Boa Esperança, no distrito urbano do Kikolo, continuam a receber tratamento médico no Hospital Geral de Cacoaco Heróis de Kifangondo. Os familiares das vítimas mantêm-se esperançosos na recuperação das crianças que permanecem em estado crítico. Do jeito que tiveram ontem, não é do jeito
que desencontrei hoje de manhã. Ontem mesmo tirou no estado crítico, hoje de manhã desencontrei num estado normal. Que os meninos saiam daí sem são salvos e que a vida vai indo, né? Mas tudo só na mão de Deus. Então, é o único rapaz que eu tenho na minha vida. Então já perdi um 2021, de 4 aninhos. Então esse que está aqui também é o único rapaz que eu tenho. Então só estou aqui a pedir a Deus que ele saia dessa. O diretor clínico da unidade hospitalar Heróis de Kifangondo, Augusto Manuel, disse que uma das crianças chegou já sem vida na unidade de saúde, enquanto que as restantes apresentavam ferimentos graves em diferentes partes do corpo. Fizemos anteriormente referência de que chegaram 8, mas só que uma já estava falecida, já era falecida, portanto só deram entrada a 7. Destas 7, 2 foram consideradas críticas, como emergentes, foram levadas de imediato para o bloco operatório, particularmente pelo trauma abdominal que apresentavam, né? Foram operadas, portanto uma operada pela cirurgia geral por causa desse trauma, para além das múltiplas lesões que tem ao longo do corpo, e também pelo ortopedista, porque tinha lesão quer no punho direito, quer num dos dedos da mão esquerda. E a outra foi operada ao abdômen, igualmente com múltiplas lesões também ao nível do corpo, que também foram tratadas. Nessa altura são consideradas críticas, estão nos cuidados intensivos, estão lá, sob tratamento intensivo, e vamos ver qual vai ser o desfecho deles nas próximas horas. De acordo ainda com os familiares das vítimas, as crianças encontraram o engenho numa lixeira e durante a brincadeira acabou por explodir, fazendo 2 mortes naquele instante. Acho que eles começaram a bater ao artigo, né? A granada, então aquilo fez uma explosão e rebentou-se. Meu filho cortou assim a barriga, a tripa saiu, mas graças a Deus a tripa não rebentou, né? 2 crianças morreram já no momento. Segundo as últimas informações da direção do Hospital Geral de Cacoaco, 3 das 7 crianças internadas já receberam alta médica. Uma jovem de 24 anos morreu em consequência de uma interrupção de gravidez com 2 meses de gestação. A jovem recorreu a uma clínica meio clandestina e colocou-se nas mãos de um alegado enfermeiro, a quem pagou 20 mil kwanzas. O homem foi já detido pelas autoridades. Tudo começou no fatídico sábado 17 de agosto, quando a malograda e uma amiga dirigiram-se a esta casa, onde funcionava um centro médico clandestino. Com medo da família, Cati, como era carinhosamente chamada, tomou a decisão de interromper a gravidez. A jovem era mãe de 4 filhos. A família conta que foram pegos de surpresa. Não sabia de nada. Não sabia, mas da gravidez eu só estava a desconfiar. Estou na paragem, a trabalhar. O senhor está me chamando, vem. Me olhou de baixo para cima, me concentrou. Ainda está a me dizer, você está aqui a trabalhar. Não sabe que tua mulher, eu me levei no geral e acabou de morrer. A minha filha veio acordar, Tete. Ligaram, recebi o telefone. Ela, alô, Tete, falei sim. A Cati está aqui no Hospital Geral. Hospital Geral, sim. Ela tem que? Não, ela apanhou uma recaída. Mas venham mesmo, agora ela está aqui desmaiada mesmo no Hospital Geral, venham urgente. Encontrei assim povos assentados. Cheguei, perguntei. Eu escutei a moça chorar no chão. Ai, Cati, eu corri até onde ela estava amada sentada no chão. Qual é a Cati, moça? Não, Tete. Ela puxou a toca. Esse sou eu. Não me conhece? Eu disse, não. Eu sou eu, Amador. Eu vim com a Cati aqui, no Hospital Geral. A Cati acabou de morrer. Caí 3 vezes. Minha filha morreu como? Ela não está me explicando, está calada. A amiga que acompanhou Catarina até o centro onde tudo ocorreu relata a sua versão dos factos. A minha amiga contou-se. Ela disse que estava grávida, que não queria o bebê, e também a irmã mais velha tem sempre lhe dito que ela é muito criança para ter todos os filhos. E também explicou-me que sempre que ela dormia, o marido pisava ela na bexiga. Falava para ela, eu já não quero filho. Procurou-me na quinta-feira, no sábado fomos para casa, não fomos para casa. Um posto médico que é do Sr. Magnésio, cá no Calemba 2, na volta das 11 horas. Fizemos os pagamentos e eles entraram na sala, o Sr. Pedro e o Sr. Magnésio começaram a fazer o trabalho. Voltamos lá, eles disseram, eu falei, Sr. Pedro, há um problema, não me disseram se o infeto saiu, só estavam a me dizer tudo, tá bom, pode ir em casa, tá tudo bem. E quando eu saí, fui procurar alguém que tinha monta, ele meteu. Na monta fomos no hospital onde fomos. Em que hospital que vocês foram?
Estávamos aí para o geral, mas não conseguimos chegar até lá. Ela acabou de morrer no caminho. Quem passou pela experiência de quase morte na mão do mesmo indivíduo conta com detalhe o que aconteceu. Foi obrigação do meu parceiro, eu até não quis me tirar, mas ele disse que não podemos ter filho agora. Na altura tinha uma de 3 anos. Chamou o senhor, ele veio com uma colherinha, aqueles que de fazerem raspagem. Me fez a raspagem, aí mesmo dentro da casa do meu parceiro, fez tudo, mas nada. Não estava a sair quando ele foi, se foi no posto, mas se foi na casa dele, eu não sei. Quando eu fiquei grave. Eu fui operada, me deixou uma marca grande na barriga. Esse é o sinal que eu tenho por causa do trabalho desse senhor. O intendente Quintino Ferreira explicou que o acusado está detido e para o procedimento o suposto enfermeiro cobrou 20 mil kwanzas. E foi atendendo este caso dessa interrupção de gravidez. Não é o primeiro. Afirma-se que há 4 ações que eles já realizaram no mesmo bairro, neste centro de saúde novo, em que ele trabalha agora, em que ele é o proprietário. O valor cobrado a esta cidadã que perdeu a vida é de 20 mil kwanzas, no entanto, ainda assim pagou 20 mil kwanzas e perdeu a vida, infelizmente. A minha filha se comportava bem, era amiga minha, dava-me conselho nas vizinhas, que em qualquer lado. A minha filha não tinha problema com ninguém, com a família. Todo mundo é amiga. Minha filha foi minha amiga íntima minha amiga, 24 anos. Na rubrica Dúvidas e Certezas de hoje, vamos falar sobre segurança alimentar. Os especialistas ouvidos falam em maior apoio na agricultura familiar, acesso ao crédito e investimentos na indústria. O Alberto Capitão traz-nos tudo sobre a pertinência do assunto. Boa noite. Está no ar mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Na edição de hoje vamos falar sobre segurança alimentar. O governo de Angola colocou no centro das prioridades para o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 o alcance da segurança alimentar. Mas a pergunta que fazemos é como atingir este objetivo? Que passos devem ser seguidos? Começamos por ver respondida essa pergunta pelo economista Mário Bernardo, que é o nosso convidado de hoje para a rubrica Dúvidas e Certezas. Temos grandes desafios, porque hoje temos uma produção a nível do setor petrolífero em declínio. Temos a questão da descarbonização e a questão das alterações climáticas como risco iminente. E temos que travar isso com o aumento da nossa produção nacional. Fundamentalmente a agricultura, fundamentalmente as pescas, fundamentalmente a pecuária. Temos toda a necessidade porque temos território, temos clima e temos grandes potencialidades. Portanto, o histórico da Angola leva-nos efetivamente a colocar a mão na massa e a fazer, convocando nesse quesito o setor privado. Portanto, o setor privado é que deve ser o grande owner desse processo, deve ser o dono desse processo. Aqui a articulação é governo, sociedade civil, ONGs, do ponto de vista de cada um exercer o seu papel. Portanto, temos no setor privado a entidade implementadora e aqui olhamos fundamentalmente para a agricultura familiar, que é no fundo a nossa grande tradição. A grande dúvida do economista Mário Bernardo prende-se com a situação dos privados. Para ele, é fundamental que o governo faça a sua parte e dê espaço aos privados para a concretização deste objetivo. O que temos visto, efetivamente, é que há uma ausência de harmonia por parte de determinados setores. Portanto, temos o executivo a puxar por um lado, temos a sociedade civil, as ONGs a puxar por outro e temos o setor privado bastante perdido dentro deste processo, dentro desse ecossistema. O executivo deve fazer aquilo que é o seu papel, não é? Efetivamente, que é criar condições e fiscalizar que essas ações sejam coordenadas e implementadas pelo setor privado. A sociedade civil deve preparar as comunidades e fazer essa articulação com as famílias para que se materialize essa agenda. E o setor privado deve ir buscar recursos, deve mobilizar o sistema financeiro no sentido de garantir que essa agenda efetivamente se aporte. Se todos, na sua condição, exercer o seu papel, porque nós temos condições naturais objetivas, poderemos ter prosperidade a médio e longo prazo.
Sendo os agricultores familiares o garante da produção nacional, é importante que estes recebam mais apoios, desde a formação técnica até o acesso ao crédito. É esta a certeza do economista para o alcance do objetivo da segurança alimentar em Angola. Devemos potenciá-las, devemos garantir que as condições em face dos desafios atuais sejam bem melhores do que as condições de ontem. Portanto, falta fertilizantes, falta condições para se garantir a mecanização agrícola. Elas precisam de tratores, efetivamente, para preparar a terra. Precisam hoje de suporte tecnológico para garantir que os nossos solos sejam utilizados na sua máxima rentabilidade. Nutrientes e preparação dos hectares, isso precisamos de algum estudo. Significa dizer que todos podemos fazer efetivamente esse papel, não é? Apesar dos vários desafios que ainda temos. Então, são elas que, no fundo, são os grandes garantes. E devemos todos estimulá-las, devemos todos incentivá-las. Os desafios da segurança alimentar foi o tema central da edição de hoje da rubrica Dúvidas e Certezas. Um tema que também chamou a atenção dos conselheiros da República que participaram hoje da segunda reunião ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. É este o grande desafio do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, o alcance da segurança alimentar. Para tal, é preciso que continuem a ser feitos investimentos no setor da agricultura, da pecuária, da pesca e nos principais setores que têm que ver com o desenvolvimento da economia angolana. Nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. A dotação financeira para a realização das atividades afetas ao Ministério da Juventude e Desportos para 2025 marcou um encontro entre o ministro Rui Falcão e a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, hoje aqui em Luanda. A sala de reuniões do Ministério da Juventude e Desportos foi o palco do encontro entre o ministro Rui Falcão e a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa. O dinheiro para a finalização das infraestruturas desportivas em construção no país, as dívidas e a efetivação da lei do mecenato, bem como o Fundo de Apoio à Juventude e Desporto, foram, segundo o ministro Rui Falcão, alguns dos assuntos que marcaram o encontro. Nós analisamos todos os vetores. A par do Ministério, vimos as questões do Fundo de Apoio à Juventude e ao Desporto, vimos a questão do Centro Nacional de Medicina do Desporto, vimos todos os vetores. Vimos a questão das dívidas. As dívidas não são só com empresários, são também com outras áreas. E então estivemos a reequacionar tudo isso, passamos muito ligeiramente em revista a questão do mecenato, as formas futuras de tratamento desse processo. Temos algumas responsabilidades também, algumas contribuições que devemos dar ao Ministério das Finanças no sentido de agilizarmos, digamos que, a participação de todos neste processo agora de alargamento da atividade física no país. Sem avançar o valor financeiro discutido, Rui Falcão garantiu que as obras em execução nas províncias do Ambo, Uís e Bengo estão na linha das prioridades. Ou seja, os números vão ser públicos. Nós tivemos agora a definir o quadro geral para 2025, sendo que o Ministério apresentou uma base para discussão. Essa base foi aceita, vamos continuar a trabalhar e tão logo os órgãos competentes aprovem o orçamento, vocês terão acesso aos números. Agora ainda não há números definitivos, já há indicadores, não é? Há responsabilidades que estão em curso e que nós temos que assumir. Vocês sabem que nós estamos a construir o estádio do Uís, o estádio do Ambo, o Centro Especial de Treinamento do Bengo. Portanto, são obras que não podem parar. E essa neste momento, é a nossa prioridade, havendo outras. Eu acabei de citar aqui o caso da Tundavala, né? O investimento ao desporto escolar foi igualmente um assunto que mereceu a análise dos gestores. Naturalmente, é preciso não perder de vista que nós assumimos a responsabilidade de melhorar o quadro geral de participação. E isso implica aumentar a participação na base. Desporto escolar, desporto comunitário, infraestruturas, formação de quadros, e isso implica custos. Portanto, se queremos, de facto, do ponto de vista político, dar esse passo, né, do ponto de vista prático, temos que criar as condições.
As atividades programadas para a celebração dos 50 anos da nossa independência estão devidamente acauteladas e a comissão organizadora destas festividades será apresentada brevemente em Luanda. Os terminais de pagamento automático da rede Multicaixa têm já uma funcionalidade que permite a realização de pagamento de compras por via do código QR. Os beneficiários têm de utilizar a aplicação móvel Multicaixa Express sem necessidade de usar o cartão Multicaixa físico. Foi avançada esta terça-feira pela empresa interbancária de serviços. Segundo o comunicado da EMIS, cerca de 50 mil TPAs já têm esta funcionalidade, que representa 40% do universo dos 190 mil terminais disponíveis no mercado angolano. Com a referida solução, que visa massificar e facilitar as transações financeiras com maior segurança e conforto, os utilizadores do Multicaixa Express podem efetuar pagamentos de compras nos TPAs recorrendo à leitura do código QR que é gerado no terminal. Para utilizar este meio de pagamento, o operador deve inserir o montante no TPA, mesmo sem o cartão, e o utente abre o seu Multicaixa Express e pressiona o botão Compras apontado à câmara do telemóvel para o código QR que aparece no dispositivo e valida a compra. Entre os benefícios, a EMIS aponta rapidez, segurança por não expor o cartão físico e sustentabilidade, redução de uso de cartões físicos. A EMIS acrescenta que um dos objetivos do lançamento do E assim termina mais uma edição do Girassol Jornal. É sempre um prazer mantê-lo informado. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.